Boa noite, pessoal. Um mini coração para vocês. Hoje a nossa live vai ser uma live diferente, não será uma modelagem, mas nós vamos falar sobre Filipenses. O que Paulo quis dizer em Filipenses, o que ele expressa, né, nessa carta, e vai ser um estudo muito interessante para todos nós. Estamos aguardando a Francilene, que é a nossa colaboradora, já está por aqui. É necessário muito estudo para que a gente compreenda a palavra realmente do Criador, para que a gente, de fato, possa viver a palavra. Boa noite, Francilene. Oi. Eu estou te vendo. Você está me vendo? Oh, você não está? Não, de jeito nenhum. Oh, meu Deus. Boa Oi. noite, pessoal. Lucinete, Raíssa. É isso Então, mas a gente aí. vai prosseguir, né? Prosseguir, certo? Todo mundo está nos vendo, se importa, está nos ouvindo. E a gente segue andando aqui. Hoje a gente é uma live diferente, não é exatamente uma modelagem, né, Francilene? Ou a gente Isso. pode até considerar, uma vez que a gente está aprendendo, a gente está se inspirando, a Podem. gente está É isso aí. colocando para a nossa realidade, para que a gente de fato não só conheça, mas para que a gente viva, né, de acordo com a palavra. Então, realmente é necessário que a gente estude, não só leia, né? Porque se você Então, for pensar quantas vezes eu li e quantas vezes eu tive um entendimento, uma clareza, realmente é necessário que o estudo ele seja bem aprofundado. Então, o nosso tema de hoje será sobre a Filipenses, o que Paulo quis dizer em Filipenses, né? E Paulo, ele expressa gratidão pelo companheirismo, pela amizade dos santos de Filipos, né? Ele recebeu ajuda quando teve necessidade. Então, ele ensina que a oposição que ele sentiu ao servir ao Senhor, inclusive ao ser preso, havia promovido a causa do Evangelho, né? Então ele incentiva, né, os membros da igreja a permanecerem firmes em união ao defenderem a fé. Então essa carta é chamada de Epístola da Alegria, porque essa epístola ela foi escrita aos filipenses enquanto Paulo ainda era prisioneiro de Nero e estava na prisão em Roma. Então, em Filipos, Paulo viveu várias, né, situações extremas de alegria e de dificuldade. E exatamente por isso, por passar tranquilamente por elas, é que ele escreveu ao final dessa carta que ele pedia todas as coisas em Cristo tá que falhando um ele pouco, né, fortalecia. Deise aí? Não sei se você também. Está falhando? Você tá às vezes, Francilene, Oi, você às não tô te vezes, ouvindo, Deise. peraí, você está travando um pouco mesmo. Pois é, tá travando. Peraí, Não tá saindo a voz. Mas assim, né, oi? nessa carta, oi, tá me ouvindo? Alguém está ouvindo, gente? Fala pra gente. Oi, tá tudo certo aí? Tava travando agora há pouco, né? Você está me Nessa carta, ouvindo? tô te ouvindo, fale. Certo. Só concluir aqui, Francilene, que ele falava, ele escreveu ao final dessa carta que ele podia todas as coisas em Cristo, que ele fortalecia. Ele estava falando com isso, que ele sabia ser humilhado e sabia ser honrado, né? Isso, é Então, ele verdade. sabia
superar muito bem todas as circunstâncias, mesmo que fossem extremas. Então, a palavra alegria, ela se manifesta 15 vezes nessa carta aos Filipenses, né? E a pergunta é, Francilene, como pode alguém, estando preso por pregar o evangelho, portanto, preso de maneira inocente, conseguir ter alegria e falar tanto de alegria para outras pessoas? Isso só se explica porque Paulo tinha Jesus no seu coração. E Verdade. a alegria que Jesus nos oferece é uma alegria verdadeira, que nada e nem ninguém podem tirar. É uma alegria que não depende das circunstâncias, porque é uma alegria que vem de dentro para fora e ela não nos alcança de fora para dentro, porque ela é uma alegria, e é essa alegria que eu e você, que todos nós precisamos experimentar também. Uma alegria que não dança conforme a música, porque é uma alegria que permanece perene, constante em nosso coração, porque a sua fonte é Jesus. Então, mesmo que as circunstâncias mudem, a alegria em nosso coração permanecerá, porque Jesus é a real, verdadeira e única fonte da maior alegria. Então, Paulo, essa carta é uma carta, assim, uma das cartas mais pessoais e menos doutrinárias de Paulo, mas é uma carta muito bonita, porque contém vários versículos, vários textos conhecidos nossos. E é incrível, porque Paulo fala do que a prisão significa para ele. Né? Ele fala, inclusive, que a sua prisão estava sendo útil para a sua igreja, porque muitos irmãos, vendo a sua devoção e a sua fé firme em Deus, apesar de estar preso por conta disso, muitos tinham a sua fé fortalecida e se encorajavam para também pregar o evangelho com ousadia, com intrepidez, como ele estava fazendo. Né? Então, além disso, a sua prisão lhe dava a oportunidade de pregar o evangelho a todos os guardas, né, os quais se revezavam para tomar conta de Paulo. Isso mostra, Francilene, como Paulo conseguia enxergar situações difíceis por um lado positivo. Verdade. É saber que Deus tem o controle de todas as coisas, porque as situações mais difíceis que possam parecer, elas nos trazem e nos oferecem alguma recompensa, alguma coisa positiva. E nós tendo a nossa fé firme em Deus e olhando as coisas sob uma ótica divina e não humana, com um olhar espiritual e não material, com um olhar mais abrangente e não tão fixo, nós conseguiremos entender os benefícios que o sofrimento nos traz e nós podemos extrair lições preciosas, não só para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Então, eu vou parar aqui para você prosseguir e depois a gente vai falando algo a mais, senão a gente vai ficar aqui só falando sozinho. Então, nessa carta de Filipenses, a gente vê Cristo sendo exaltado, né? E aprender a viver sobre essa perspectiva de que Cristo pode restaurar a nossa vida. E eu vou ficar um pouco aqui no capítulo 2, que diz aqui que nós somos chamados a colocar a nossa vida a serviço dos outros, a serviço do próximo. E ele diz no capítulo 2, no versículo 3, que diz que nada façais por contenda ou por vanglória, nada por competição, mas por humildade. Cada um considere os outros como superior a si mesmo, não buscando o seu próprio interesse, né? Então, isso é aprender a servir, a esvaziar-se do orgulho, da arrogância e da prepotência.
Não no sentido de que nós vamos, às vezes, colocar o outro como superior a mim e tal, nesse sentido, porque ninguém quer se sentir menos. Mas é no sentido de colocar, esvaziar-se do orgulho, esvaziar-se da arrogância e aprender a servir o outro, porque a nossa vida ela só tem sentido quando ela está a serviço dos outros, a serviço de outras pessoas. Em todos os aspectos, nós vamos perceber que tudo que nós fazemos está a serviço de alguém. Então, quando você serve com alegria, você serve se esvaziando de si mesmo, a sua vida ela encontra um sentido. O nosso trabalho, as nossas funções que nós exercemos, sempre é a serviço de outras pessoas. E é preciso fazer isso com contentamento, para que isso faça sentido. E porque diz que Jesus ele esvaziou-se a si mesmo. Ele tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele que era Deus, né? Tinha todo o poder, toda a divindade, mas ele esvaziou-se de si mesmo e se fez semelhante aos homens, menos no pecado. Então, quando ele faz isso, ele está dando um exemplo para cada um de nós. Que nós não nos... porque eu tenho um cargo, eu tenho uma função mais alta, eu tenho não sei o quê. Aí ele já diz em outra passagem que maior é aquele que serve. Então, quanto maior o seu cargo, quanto maior a sua... quanto mais você tem como servir, mais você é chamado a servir. O mais alto cargo, ele é chamado a servir mais do que os outros. Então, é preciso realmente se sentir maior naquilo que eu sirvo. Quanto mais eu sirvo, mais eu me torno maior. Se você quer ser maior, quer ser mais, você sirva mais. E às vezes nós queremos ser maior, queremos que as outras pessoas nos bajulem, estejam ao nosso dispor. E, na verdade, nós somos chamados a servir. Porque, e como Jesus se esvaziou de si mesmo, mesmo ele sendo Deus, ele assumiu a condição de escravo. Então, no próprio na própria carta, São Paulo já diz que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele que era o Senhor, o Rei, o Deus, ele se fez homem, ele se fez humilde. Mas, por conta disso, toda língua há de confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus. E Deus, ele nos chama a proclamar isso, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, o Senhor do nosso trabalho. Ele deve ser o Senhor da nossa família, de todas as nossas ações, ele deve ser o centro, né? Porque Deus fala no nosso querer, ele fala conosco também no nosso querer e no nosso agir. Porque Deus São Paulo diz, Deus que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, ele opera em nós. Aqueles que se apoiam nele, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que têm Cristo como esse soberano, esse maior, Deus opera a sua vontade, tanto o querer como o fazer, segundo a sua vontade. Nós precisamos estar sempre assim, disponíveis da vontade de Deus. E somos chamados a fazer tudo com alegria, a servir com alegria, a fazer as coisas sem murmuração, sem se vangloriar, sem querer ser melhor do que os outros, fazer para ser visto, não, fazer para servir mesmo. E fazer todas as coisas sem murmurações. Então, esse capítulo 2, ele é uma lição de vida, é uma lição é digno de modelagem, né? Tudo isso que Paulo fala para nós. Não só ser meros ouvintes, já diz Tiago na sua carta, que a gente não deve ser meros ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Então, nessa carta de Filipenses, é uma receita para a nossa vida, para que a gente possa viver uma vida de humildade, uma vida de serviço ao outro e, consequentemente, estar contente por poder ajudar, por poder servir. Não só no sentido de servir, às vezes nós pensamos servir só, vou limpar o chão, vou fazer esse serviço também, mas servir o outro com aquilo que nós temos, com aquilo que quais as habilidades que nós temos, que nós podemos servir o outro, né? Com o nosso trabalho, mesmo esse trabalho sendo remunerado, mas nós estamos servindo, nós estamos prestando um serviço ao outro, que depende da habilidade que eu tenho, que ele não tem. Então, que possamos fazer tudo sem murmuração,
sem contendas, sem rivalidades. Nada por rivalidade, nem por vanglória, mas tudo por humildade, considerando o outro como superiores a ti. Não buscando o teu próprio interesse, né? Isso fala do amor, do verdadeiro amor, do amor ao outro. Não buscar o próprio interesse. Então, esse segundo capítulo de Filipenses, ele é muito forte nesse sentido, né? Uhum. Então, aqui também nós somos chamados a falar sempre a verdade, a ser íntegro, a fazer brilhar a nossa luz, que nós retenha a palavra de Deus e não nos deixemos corromper pelo mundo, porque o mundo tem muitas propostas. E para que nós sejamos irrepreensíveis, ele vai dizer no capítulo 2, no versículo 15, ele diz, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não fiz as coisas em vão, nem me esforcei inutilmente. Assim Paulo fala para eles, né, que eles possam ser filhos de Deus irrepreensíveis no meio dessa geração, para que a mensagem que Paulo pregou não seja em vão, para que a palavra que nós temos não seja em vão, porque nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa, que não pensa no outro, que não quer o bem do outro, mas busca o seu próprio interesse. Então nós que fomos chamados a escutar essa palavra, que possamos ser filhos de Deus irrepreensíveis e que possamos brilhar, que a nossa luz, o nosso exemplo possa brilhar no meio dessa geração, no meio desse mundo que já não acredita, que já não quer saber mais de Deus. Então eu acho que é isso, né? Esse segundo capítulo é bem forte e bem interessante, Deise. Eu não sei se você tem algo para falar ainda desse capítulo ou de outro, né? Porque Frisa são isso, 4 né? capítulos fortíssimos nessa carta. Uma carta forte. Inclusive, ele afirma também na carta que ele avança para o alvo, se esquecendo das coisas que ficaram para trás, porque ele tem dele o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz também que tudo que ele tinha e considerava como lucro, ele considerou como esterco e perda, porque o que ele mais queria reter era o conhecimento de Cristo. E na carta também ele diz que todas as nossas questões precisam ser conhecidas diante de Deus, com toda oração e súplica, de modo que não precisamos andar ansiosos com coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a mente em Cristo Jesus. E, além disso, ele fala que nós precisamos pensar também em tudo que é bom, em tudo que for útil, em tudo que for correto, em tudo que for nobre, em tudo que for verdadeiro, em tudo que for puro, em tudo que for de boa fama. Então, que se houver algo de excelente ou digno de louvor, que nós pensemos nisso. Então, eu acho que acalenta tanto quando ele fala para a gente assim, com tanta convicção, para que a gente não ande ansioso com coisa alguma, porque a gente é como se a gente fosse suprido com essa paz que excede todo entendimento, porque de fato nem sempre vamos entender tudo, né, Francilene? Mas quando a gente com essa paz no nosso coração, certamente que a gente não vai sentir essa aflição, a gente não vai sentir essa ansiedade. Então, isso preenche a gente. Por isso que a gente lê a palavra, de fato, é necessário para alimentar o nosso espírito. Como nós precisamos para alimentar o nosso corpo, para a gente se acalmar. A gente precisa dessas pílulas, de fato, diariamente. E eu quero destacar aqui, de todos esses 4 capítulos, eu quero destacar o capítulo 1, versículo 21, quando ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro.
Porque quando nós temos Uhum. certeza de que a nossa vida está nas mãos de Jesus, nós não tememos a morte. E ela se torna não o fim de nossa história. A morte é apenas uma curva que nós fazemos na estrada e a morte, para aquele que crê, é um ganho, é um lucro. Mas a morte só é lucro para aqueles que vivem para Cristo. Uhum. Então, que nós vivamos de tal forma que não temamos a morte e que o dia que nós tivermos que encará-la, que possamos encará-la com segurança, com tranquilidade, com um sorriso no rosto, sabendo que para aqueles que vivem para Cristo, a morte não é o fim, não é o sofrimento. A morte é um prêmio, é um ganho, é um lucro. E o mais interessante é que ele fala que se, se eles crescerem em amor, com conhecimento e discernimento, eles sabem que ele terá a oportunidade de os ver de novo após esta vida, que é mais importante que os ver de novo nesta vida. Então, Uhum. o desejo dele é que Deus seja glorificado pelo crescimento frutífero dos irmãos em Filipos. Verdade. Eu acho essa carta muito forte. Ela é extraordinária, para falar a verdade, né, Francilene? É Então, extraordinária. eu quis frisar esses pontos que me chamaram muita atenção. E, assim, o que eu tenho ainda para acrescentar é frisar o que é mais importante, assim, que eu acho que se a gente for fazer uma pesquisa e fala dessa chave em Filipenses, é quando ele diz que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo Uhum. com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Porque, de fato, Jesus vai suprir as nossas necessidades, mas não quer dizer que ele vai conceder todos os desejos, mas sim, ele vai cuidar das necessidades essenciais dos seus filhos. Então, ao nosso Pai, né, ao nosso Deus e Pai, seja a glória para todo sempre. Então, são versículos muito fortes. Eu acho que se a gente realmente viver essa palavra, a gente vive muito menos ansioso e com muita paz em nosso coração. Não quer dizer que não tenhamos dias Difícil. difíceis, né, Francilene? Mas não é sobre isso. Sobre como nós lidamos com tudo isso. Como ele mesmo fala, desses extremos que ele conseguiu viver e soube viver Uhum. muito bem nessas extremidades, né? Então, é isso. Se você tiver mais o que complementar aí para a gente, eu acho que É eu... uma carta muito, muito, muito profunda, na verdade. Se, né, poderíamos passar horas falando, ou poderíamos pegar um versículo só e falar muito sobre ele. Mas, Exato. assim, já finalizando também, como você falava desse versículo que diz, não estejais inquietos por coisa alguma, ansiosos, né? Hoje o mundo vive ansioso, as pessoas vivem ansiosas, querem Sim, antecipar as coisas a qualquer custo, se preocupam, porque né, essa ansiedade de estar prevendo o que vai acontecer, às vezes, né, as preocupações, vivem preocupados com coisas que não vão resolver. Esquecem de viver o hoje, o presente, as maravilhas que a vida oferece a cada dia, o acordar, o estar com a família, o poder trabalhar, o poder fazer tantas coisas, e as pessoas esquecem de viver o presente e vivem ansiosas. E esse versículo é muito forte, e aí, para completar ele, eu passo mais para frente, e diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Que possamos buscar essa paz, que mesmo em meio às dificuldades da vida, às incertezas, que possamos estar em paz. Essa paz que excede todo o entendimento, porque como assim alguém
tá tão atribulado e está em paz ao mesmo tempo. Então, isso excede o nosso entendimento. Mas é possível, sim, viver em paz em meio às dificuldades, em meio às incertezas. É possível. Colocando o nosso pensamento, deixando que o Senhor nos ajude, é possível, sim. Então, colocando Ele como esse Senhor da nossa vida, esse que é capaz de nos dar alegria, mesmo em meio às dificuldades, então é possível viver, ter essa paz interior. Porque a paz não é, como uma frase bem conhecida, não é ausência de guerra, mas a paz ela se dá dentro de cada um de nós, essa certeza de que nós não estamos sós, que o Senhor está conosco, que Ele vai nos ajudar nos momentos que a gente não conseguir. Claro, sempre nós vamos fazer a nossa parte. Temos que também fazer os nossos esforços, às vezes. Não podemos também, mas nos apoiar sempre nele, pedir sempre a ajuda dele. Porque tem a parte nossa e tem aquilo, quando se acabarem as palavras, tiver feito tudo o que é possível, né? Então, descansar tranquilo, né, nessa paz que excede todo o entendimento. Então, com esse último versículo, eu finalizo, né, a minha parte, a minha fala também nessa noite, porque se eu fosse falar aqui é muito profunda essa parte, né? É mais deixar uma mensagem mesmo do entendimento, né, Francilene? Porque cada um sentiu o gosto de buscar depois, porque é profundo, de fato. É profundo. Isso, é verdade. E aí ele finaliza numa frase também que a gente fala muito, tá? Às vezes tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me dá força. Mas às vezes nós falamos isso como uma frase já decorada, como uma frase que às vezes nem sabe que é bíblica, alguns falam assim, mas que possamos realmente, de fato, colocar esse versículo na nossa vida. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Porque ele nos dá essa força. Se nós nos apoiarmos nele, com toda a inteligência que ele já nos deu, com todas as capacidades que ele já nos deu, se nós nos apoiamos nele todos os dias, nós podemos todas as coisas. Nós paramos de dar desculpas, de inventar dificuldades para fazer as coisas, porque nele nós podemos. De fato, se a gente provar, se a gente deixar, a gente vai provar isso. A gente vai experimentar isso, que nós podemos todas as coisas, né? Porque ele mesmo que nos promete isso, nos garante isso. Podemos tudo em Cristo que nos fortalece. Então, que ele seja a nossa força, que ele seja a nossa paz, que ele seja a nossa alegria, que ele seja a nossa procura constante de encontrar, que a nossa alma diz que só terá repouso quando descansar nele. Nossa alma só terá repouso quando descansar nele. E diz que dentro de nós, o nosso coração, tem um espaço que é do tamanho de Deus, né? Então, quando nós não temos Deus dentro, nós temos um vazio e por isso nós buscamos a nossa vida em coisas, em pessoas, em situações, trocamos causas por coisas, porque no fundo nós temos esse vazio que é preenchido por ele, que é do tamanho de Deus. Então eu acho isso bem interessante, não sei quem disse isso, mas eu acho bem interessante que dentro de nós tem esse espaço que é do tamanho de Deus, que quando Deus não está, está o vazio. E aí nada nos preenche. Nós podemos buscar coisas, pessoas, amizades, amores, e nada vai nos preencher, porque só Deus preenche. Então, com essa mensagem eu finalizo, Deise, que possamos também nós, eu e você, vivemos essa verdade, né, de preencher esse espaço com tudo que é bom e agradável, né, que seja tudo da vontade de Deus na nossa vida, para que a nossa vida ganhe um verdadeiro sentido a cada dia, né, que não nos preocupemos com coisas que nós não vamos poder resolver, que nós nem sabemos se vai acontecer e estamos, às vezes, antecipando, né. Então, eu acho que é isso. Aí, certo. Entender, então, Francilene, que a mera posse do conhecimento não é sabedoria. Então, a gente precisa buscar a sabedoria justamente para que a gente entenda as nossas escolhas e tome boas decisões. Então, a gente sabe que conhecimento, a gente já acha que tem demais, mas isso é insuficiente e é totalmente diferente de sabedoria. Então, que a gente busque acessar a sabedoria e ter o conhecimento, o discernimento de que ele fala, para que a gente tome boas decisões. Então, é essa mensagem que eu deixo aqui no final. E a gente vai buscar também modelar mais
esses personagens bíblicos, né, Francilene, também. Verdade. E a gente vai fazendo isso alternando aí nas semanas. Eu acho que vai ser interessante, eu acho que a gente vai estar também fazendo um estudo completo em todos os aspectos, não só material, mas espiritual também. E aí eu acho que enriquece a gente como um todo, né, em todas as esferas, né, físicas, almáticas e espirituais. Então, até a próxima semana com mais uma live e que a gente realmente se encha do Espírito Santo. Uma boa noite a todos e boa noite a você, Francilene. Obrigada aí pela parceria mais uma vez e até a semana que vem, gente. Um grande beijo. Tchau, gente. Um grande beijo e que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, que Ele possa suprir todas as nossas necessidades, por Jesus Cristo. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, a próxima quinta-feira, né, Deise? Se for possível, na quinta nós estaremos de volta. Se não, a gente vai na sexta e de maneira que, se Deus nos permitir, nós estaremos aqui passando uma mensagem de amor, de esperança, uma mensagem de ativação para cada um de vocês que estão. E porventura irão escutar um momento, né, essa live. Até lá, então. Isso. Tchau, gente. Boa noite.